Akira Tsubaki é um estudante no ensino médio normal, que após experimentar a saliva de uma garota misteriosa que acabou de ser transferido para sua sala, ele passa a ter vontades e pensamentos estranhos. Sem mais delongas, bora pro recap! Quando um garoto chega a uma certa idade, ele começa a descobrir sobre as relações entre um homem e uma mulher, e com isso começa a se perguntar quem será sua primeira parceira. E isso não é diferente para nosso protagonista Akira, que é um garoto normal do ensino médio, que acabou de acordar e vai tomar seu café da manhã, e depois vai direto para a escola. Na sua sala, ele está conversando com seu amigo, até que de repente o professor apresenta para os alunos uma nova colega que tinha acabado de chegar. A garota se chama Urabi Mikoto e ela é tímida. Após Urabi ir para sua mesa, Akira, como bom colega, se apresenta para ela e ainda oferece sua ajuda, caso a garota precise. Um tempo depois, todos os alunos estão almoçando e Urabi está dormindo em sua mesa, até que umas garotas tentam ser gentis com ela, a convidando para almoçarem juntas. Só que Urabi não aceita o convite, assim volta a dormir. Depois do almoço, os alunos estão tendo aula de matemática e pelo jeito está um tédio. Akira olha para Urabi e a garota está rindo. De repente, ela tem um surto de risadas e não consegue se controlar. A professora pergunta se ela estava bem e a garota fala que é uma coisa particularmente hilária, e com isso o professor fica bravo. A partir desse dia, Urabi foi imediatamente tomada como uma garota estranha e seus colegas começaram a evitá-la. Porém, um certo dia, Akira tinha esquecido de pegar sua vasilha, e ele acaba voltando na sala enquanto Urabi dormindo. Depois de acordá-la, Akira fala que a aula já tinha acabado e já era hora de ir para casa. Akira acaba falando para Urabi que ela tinha um pouco de saliva escorrendo do seu queixo, e a garota dá aquela clássica passadinha de mão. Depois que a garota foi embora, Akira viu que ela tinha babado na mesa, e assim toma uma atitude muito nojenta. Ele prova a saliva da garota e ainda comenta que aquilo era doce. Que nojo. Depois de tomar noção do que ele tinha feito, Akira acaba indo embora. Em casa, na sua cama, ele comenta que aquela foi a primeira vez que tinha visto o rosto de Urabi e que ela era bonitinha. Naquela mesma noite, Akira teve um sonho, onde ele estava correndo junto com uma garota em uma cidade muito bizarra. Um tempo depois, ele descobriu que aquela garota era Urabi e os dois estavam dançando juntos. Na manhã seguinte, ele ainda conseguia lembrar de cada detalhe do sonho e com o passar dos dias, as lembranças não sumiam. Na escola, Akira está tendo uma aula de educação física e acaba desmaiando. O professor, vendo que ele estava ardendo de febre, manda os alunos levarem para a enfermaria. Urabi fica observando aquilo. Na aula, um dos amigos de Akira pergunta para o professor por que ele tinha faltado novamente. O professor fala que ele ainda estava com febre. De tarde, a irmã de Akira tinha acabado de tirar sua temperatura e vemos que ele estava com uma temperatura superior a 38 graus. E o médico tinha falado que aquilo era apenas um simples resfriado. Alguém toca a campainha e a irmã dele vai atender e fala que um colega tinha trazido as coisas da escola. E Akira, pensando que era seu amigo, deixa a colega entrar. Só que era Urabi. Akira pergunta sobre as coisas na escola e Urabi fala que não tinha trazido nada e já vai se jogando na cama dele. Ela fala que ele não estava resfriado. Ela lembra que 2 semanas atrás Akira tinha acordado ela na sala e assim ela afirma que ele tinha lambido a sua saliva. Já era. Urabi pergunta se a saliva dela era doce e ele confirma. Ela manda ele abrir a boca e assim produz um pouco de saliva e manda ele degustar aquilo. Por algum milagre divino, Akira estava curado. Graças a Deus. Urabi fala que a verdade é que depois de consumir a sua saliva, Akira tinha ficado 2 semanas sem degustar, e por esse motivo ele tinha ficado ressecado. Akira está meio perdido com aquela situação e pergunta se a saliva dela tinha alguma substância ou até mesmo uma bactéria, e Urabi começa a ter uma crise de risadas. Depois de controlar, ela fala que ele não tinha ficado doente por esses motivos, e sim porque Akira estava apaixonado. Ih, rapaz, complicou. Urabi fala que naquele dia que Akira tinha acordado, ele parecia muito surpreso ao ver seu rosto, e ela pergunta se foi naquele momento que ele tinha se apaixonado por ela. Urabi assim vai embora. No dia seguinte, Akira voltou para a escola. No final da tarde, ele estava indo para casa, até que encontra Urabi que estava lhe esperando. Em um certo ponto do caminho, Urabi oferece sua saliva para ele novamente, só que Akira está com um pouco de receio. Urabi fala que se ele não degustar a saliva, ele iria ficar doente novamente e não iria para a escola. Assim, Akira resolve degustar. A partir daquele dia, aquilo tinha virado uma rotina, e Akira tinha tido outro sonho estranho, onde ele e Urabi estavam dançando em uma cidade estranha. Depois de acordar, Akira comenta que precisava contar uma coisa para Urabi. No mesmo ponto de encontro todos os dias, Akira fala que estava apaixonado por ela, e a pergunta o que ela sentia por ele. Urabi fala que se realmente ele quer que ela seja sua namorada, Akira precisava provar seu amor, e ele resolve beijá-la. Só que Urabi fala que isso é muito simples, e que ela queria algo que só Akira poderia fazer. Akira se lembra de uma foto que ele tinha na carteira, e mostra para Urabi. Ele fala que tinha passado 3 anos na escola com uma queda por essa garota, e ele não conseguia esquecê-la, e ainda de vez em quando ele fala que ficava olhando para aquela foto. Assim ele fala que depois que provou a saliva de Urabi, ele tinha esquecido completamente dessa foto. Então Akira rasga a foto para provar seu amor, e fala que a partir de hoje Urabi seria sua namorada, e a garota começa a babar uma cachoeira de saliva. Porra!
Tudo isso? E na minha opinião não é normal. E ela fala que ele tinha feito algo muito inesperado e que sempre que ela fica feliz, ela baba desse jeito. Urabi pergunta para Akira se ele ainda não tinha brincado nenhuma vez. E ele fala que não. E Urabi fala que isso era ótimo e que ela também nunca brincou. Ainda bem. Ela pergunta se ele se lembrava do dia que ela começou a rir do nada na sala, e Akira fala que lembra sim. Urabi fala que tinha rido daquele jeito porque ela ouviu uma voz falando algo muito engraçado, e assim não conseguiu se controlar. Urabi fala que aquela voz tinha lhe falado que Akira seria o seu primeiro parceiro da brincadeira. Caracas. Ela se estende embora e grita que a partir de hoje ela seria a namorada de Akira. No dia seguinte na escola, Akira e seus amigos estão dando notas para as garotas e Akira apenas escreve o resultado no caderno. Na vez de dar nota para Urabi, os garotos se recusam e comentam que ela é muito estranha. Já Akira dá uma nota de 1000 pontos para ela, só que ele rabisca por cima. Akira e seu amigo Eno estão comprando os refris e umas garotas passam ao seu lado. E o Eno dá uma beliscadinha em Akira e pergunta para ele se ele sabia que essa parte do corpo é macia igual uma melancia de uma garota. E Akira começa a testar e pensa a respeito e acaba pensando em Urabi, mostrando respeito. Akira começa a pedir conselhos para seu amigo sobre o que um casal costuma fazer primeiro. E o Eno fala que é segurar as mãos. Indo para casa, Akira tenta pegar na mão da sua namorada, só que a garota recusa e assim seu plano foi por água abaixo. Akira fala que já faz um mês que eles são namorados, só que pareciam simples amigos. A única exceção era a degustação da saliva. É verdade. Depois de fazerem a rotina diária, Urabi vai embora. Na escola, Akira volta a pedir conselhos para seu amigo, o perguntando o que vinha antes de dar as mãos. E o Eno fica desconfiado e pergunta para Akira se ele tinha uma namorada, só que ele nega. Ele pergunta para o Eno se ele tinha uma namorada, e o jovem também nega. O Eno fala que antes de dar as mãos vem a comunicação, e ele fala para Akira perguntar sobre os passatempos. Tempo depois, o casal se encontra para cumprirem a rotina, e Akira pergunta para Urabi sobre seus passatempos. E Urabi fala que o seu passatempo era tesouras, e pergunta para Akira se ele queria ver. Ela dá um papel para ele segurar, e manda ele não se mexer. Urabi arranca de dentro da calcinha uma tesoura, e corta aquele papel em forma de flores camélia. Akira começa a perguntar para ela o porquê ela carregava uma tesoura na calcinha, e Urabi fala que é porque ela é assim. Agora todas as peças se encaixaram. Akira fala que uma garota deveria tomar cuidado sobre deixar um homem ver a sua calcinha, e Urabi fala que se for Akira, ela não se importava. Eles se despedem e Akira fica se perguntando se tesouras e calcinhas era uma comunicação. Em casa ele pergunta para sua irmã sobre tesouras e calcinhas, só que muda de ideia e fala para ela deixar para lá. Akira vai pegar uma roupa e acaba pegando a calcinha da sua irmã e fica tentando disfarçar. Na cama ele comenta que a calcinha de Urabi era branca e também que naquela noite ele teve outro sonho, onde Urabi estava só de calcinha. De repente ele acorda e fala que esse sonho foi estimulante. Akira vai novamente perguntar para seu amigo o que vinha antes de tudo isso. E o Eno fala que antes disso tudo vem o cumprimento. É assim que ele descobre que seu amigo nem sabe o que está falando. De tarde, Urabi oferece para seu namorado uma bala, só que ele recusa e eles seguem um caminho para casa. De repente a garota resolve mudar a rota. E Akira comenta que hoje eles não cumpriram a rotina. Eles perguntam se Urabi estava brava por ele não ter aceitado a bala. Será? De repente a garota volta e dá aquela bala babada para o Akira, e ele come. Que nojento. Ele tenta agarrar a garota, só que ela some e pega a tesoura da sua roupa de baixo e parte para cima de Akira, só que ela apenas corta uma caixa nas suas costas, e ela fala para Akira não colocar os braços nela, sem antes pedir a sua permissão. Na escola, o Eno dá para Akira 2 ingressos de um filme, e Akira tem a ideia de chamar Urabi para ir. O Eno fala que também iria ver o filme com Akira, só que ele já tinha visto com outra pessoa. No caminho para casa, Akira convida Urabi para ir no cinema no domingo, só que a garota pede desculpas e fala que já tem planos para esse domingo, e assim ela não poderia ir ao cinema. Na hora da degustação diária, Akira está no chão triste e pergunta a Urabi se ele realmente era seu namorado, porque eles já são namorados faz um bom tempo e não fizeram nada que um casal normalmente faz. Urabi assim fala que os dois têm um laço, no caso, da saliva, e ela chama ele para ir no lugar. Depois de andarem por um tempo, eles chegam a uma espécie de prédio abandonado. Urabi pede para Akira se sentar e fechar seus olhos e não abrir enquanto ela não mandar. Depois que ele fecha os olhos, Urabi tira sua roupa e manda ele abrir a boca e fala que vai colocar a saliva lá e que a saliva de hoje era especial. Depois de provar a saliva especial, Akira comenta que o seu coração estava acelerado e seu nariz começou a sangrar. Akira começa a perguntar por que isso estava acontecendo e Urabi fala que é porque essa saliva foi produzida quando ela estava muito estimulada. E Akira se pergunta o que ela está fazendo para estar tão estimulado. Depois de um tempo, Akira abre os olhos e eles vão embora. Urabi fala que naquele momento seu coração estava acelerado porque ela não sabia se Akira realmente não ia abrir os olhos e ver ela despida. Akira pergunta o que ela iria fazer se ele tivesse aberto os olhos. E Urabi pega sua tesoura e picota o caderno de Akira. Ela fala que se ele tivesse aberto os olhos, ela teria perdido o controle.
Caracas. Akira conta que naquela mesma noite ele teve outro sonho estimulante, onde ele dormia com Urabi. No caminho da escola, Urabi percebe que ele estava com o rosto vermelho. Eu pergunto o porquê disso. E Akira fala que na noite de ontem ele tinha tido um sonho. E a garota pergunta que tipo de sonho. E Akira fala que isso é um segredo. Urabi mete o dedo na boca dele, pega um pouco da sua saliva e degusta. De repente o nariz dela começa a sangrar. Suspeito. E ela fala que ele é livre para fantasiar como ele quiser. Só que na hora que o momento deles chegarem, ela não iria usar uma boneca estranha na cabeça. E Akira pergunta se ela tinha visto o seu sonho. E Urabi fala que isso é segredo. E os dois saem correndo. No dia seguinte de tarde, Akira teve que ir na sala dos professores e não conseguiu ir embora com Urabi. Assim ele vai na sua sala e acaba vendo seu amigo beijando outra garota. O Eno, vendo que seu amigo tinha visto aquilo, fica assustado. Akira pergunta para seu amigo se ele estava ficando com Oka. E o Eno fala que sim, e que os dois já estão juntos desde o primeiro ano. E assim ele fala para Akira não contar para ninguém. Na sala, Akira fica pensando no beijo que ele tinha visto ontem e comenta que o Eno e Oka já tinham se beijado e ele e Urabi não tinha acontecido nada. No caminho de casa, Urabi chama Akira para passar no parque rapidinho. Os dois se sentam em um banco para fazer um trabalho. Akira conta para Urabi que tinha visto o casal se beijando ontem, e Urabi acabou não dando atenção. De repente, ela pergunta para Akira se ele queria beijá-la, e ele toma um susto e acaba falando que sim. Urabi tira da sua bolsa um tubo de ensaio e pede para Akira segurar. De repente, Urabi se levanta e começa a girar. Depois de um tempo, ela pega o tubo e deposita sua saliva e fala para Akira lamber isso antes de dormir. Em casa, ele vai dormir mais cedo e fala para sua irmã que ela não precisava levar nada para ele comer e nem beber à noite. E a sua irmã comenta que ele estava chegando naquela idade. Na cama, Akira acaba lambendo a saliva e se pergunta o porquê a saliva de Urabi era tão doce. Nos sonhos, os dois estão caminhando e Urabi pega uma bala para chupar e ela oferece uma para Akira e ele também aceita. Só que para dar essa bala, ela dá um beijo nele. Na manhã seguinte, eles estão na escola e Urabi, como sempre, está dormindo. No caminho para casa, Akira conta para ela que tinha lambido a saliva como ela pediu. E Urabi o chama para ir debaixo de uma árvore. Eu pergunto se ele queria beijá-la. Akira fala que o primeiro beijo deles é muito importante, por isso eles devem esperar até eles estarem conectados. E Urabi fica feliz com isso. Na sala, um garoto ficou olhando para Urabi. Depois que aquela aula acabou, os alunos começaram a limpar a sala. A Akira viu que aquele garoto estava olhando para Urabi com segundas intenções. Urabi assim sai para levar o lixo. Aquele garoto vai atrás. E Akira fica preocupado. Aquele garoto se oferece para levar o lixo para Urabi até um incinerador. Só que ele quer que ela vá junto. E ele fala que tem algo para dizer para ela. O garoto pergunta se ela queria ser com ele. À tarde, o casal está voltando para casa, como sempre. E Urabi lhe dá a saliva de cada dia. Urabi conta para Akira que aquele garoto chamado Ogata tinha chamado ela para sair. E assim ela tem uma lembrança da conversa, onde Ogata fala que ela não é igual às outras garotas, já que ela tem um ar de mistério. E ele também fala que não está pedindo nada sério, e que eles poderiam começar apenas indo para casa juntos. E assim eles se conhecendo. E Urabi fala para Akira que pediu um dia para assim dar uma resposta para Ogata. Akira fala para ela que amanhã ele iria conversar com Ogata e falar que Urabi é a sua namorada, e que era para Ogata ficar longe. Só que Urabi fala para ele não fazer isso, já que o problema era dela. Suspeito. No seu quarto, Akira começa a comentar sobre o porquê Urabi não tinha recusado Ogata, já que ela já tem um namorado. E ele fala que Ogata chama muita atenção, além de ser bonito, é popular com as garotas. Complicou. Na escola, depois que a aula acabou, Urabi sai da sala e Ogata vai atrás. Em um local mais isolado, Urabi pede para ele fechar os olhos, e assim mete o dedo babado em Ogata. Que nojo. Eu pergunto como ele estava se sentindo, e o garoto fala que estava tudo normal. E assim Urabi decide que Ogata não tinha a menor chance de ser seu namorado. No caminho para casa, Urabi mete o dedo babado em Akira. E o nariz do garoto acaba sangrando, e ela fica impressionada. Do nada ela pega um pano para ele se limpar, e ele vê que aquilo era uma calcinha. E Urabi fala que essa calcinha ela iria usar hoje, e que ela tinha passado o dia inteiro tomando ventinho, se é que você me entende. Entendeu, mano? Urabi fala que ela e Akira estão conectados e que ele era seu namorado, e Akira vai tentar abraçar ela, e como sempre ela desvia e vai pegar sua tesoura, só que dessa vez ela não tinha a tesoura lá. Urabi pega na mão de Akira e os dois estão indo embora, e Akira, safado, acaba guardando a calcinha. E no final, o vento bateu mais forte e a saia dela acabou voando, e Akira acabou jorrando sangue pelo nariz. Eu nem preciso falar o motivo, né, família? Os alunos estavam todos almoçando na sala, de repente o Akira notou que seu amigo estava sorrindo e o questionou, mas o garoto fala que quando algo de bom está vindo, a face da pessoa fica feliz. Esse algo era que a partir de amanhã eles iriam começar a usar os uniformes de educação física. E o motivo dessa felicidade está bem óbvio, né? Mas para o garoto, a única maneira do Akira entender esse sentimento seria ele arrumar uma namoradinha. Porém, a Urabi estava apagadona na mesa e ele
ele não podia contar sobre a relação estranha dos dois. Porém, mesmo assim, ele ficou animado ao pensar na possibilidade de ver a sua namorada com um uniforme. Do nada, uma garota chamou Urabi para almoçarem juntas, só que a garota ficou apagadona na mesa, mas acabou acordando no momento em que a jovem iria comer alguns ovos, já que para Urabi aqueles ovos pareciam estar deliciosos e ela realmente gostou. Além disso, também comeu as outras coisas, e os alunos em volta ficaram impressionados. Na volta para casa, o Akira questionou sua namorada a perguntar se ela tinha alguma coisa com a Oka, mas a jovem estranha apenas disse que a garota tinha oferecido a comida para ela, e ela comeu. Do nada, a Urabi começou a falar que ela não precisava de amigos, já que ela tinha o seu namorado, Akira. Já o bobão apaixonado ficou felizinho ao ouvir isso. Assim chegou o momento do lanchinho da tarde, e o Akira acabou aceitando aquela babada. Que nojo. Ao longe, uma garota viu aquilo. Já à noite, o Akira começou a sonhar com sua namorada e acabou acordando assustado. Na escola, as garotas vestiram um uniforme de educação física, porém o plano dos jovens foi por água abaixo, já que eles foram treinar dentro do polo, enquanto isso elas estavam correndo lá fora. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like para me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos novos. E não se esqueça de deixar no comentário caso você queira continuação. E se você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá os benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!